Olá, meus amigos. No nosso encontro anterior, nós estudamos o egoísmo como sendo a fonte de todas as imperfeições humanas. A nossa proposta hoje é examinarmos com vocês o antídoto do egoísmo, a caridade, que na verdade é a soma, a síntese de todas as virtudes humanas, conforme estabeleceu Allan Kardec. Esse conceito de caridade, na visão espírita, é muito diferente do que tradicionalmente se admite entre as pessoas não espíritas ou que não se dedicaram ao estudo mais sério da obra de Allan Kardec. A primeira ideia que Allan Kardec apresenta está no item 917 do Livro dos Espíritos, é a visão de que a caridade está como a virtude que se contrapõe à imperfeição, que é a matriz de todos os defeitos, que é o egoísmo. Quando Kardec vai dizer o egoísmo é a fonte de todos os vícios, e vícios aqui no sentido de imperfeições, de defeitos, de paixões, a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, a caridade para nós espíritas transcende a ideia de esmola, de socorro material, de filantropia, embora isso também seja uma manifestação da caridade, mas é muito mais do que isso. O indivíduo caridoso, segundo a visão kardeciana, ele é modesto, ele é sóbrio, ele é justo, ele é honesto, ele é gentil, ele é generoso, ele é compreensivo, ele é paciente. Ou seja, a caridade aqui como o amor na sua manifestação, na sua concretização entre as relações humanas. E nós vamos entender que a caridade é tudo isso quando nós examinarmos a origem dessa palavra no contexto evangélico. A palavra caridade, ela veio de um termo grego chamado ágape. Porque na Grécia Antiga existiam pelo menos 4 palavras que poderiam ser traduzidas pela palavra amor. Primeiro, a palavra eros. Eros expressa um tipo de amor romântico, estético. Um amor rico de sensualidade, acompanhado do desejo. Embora esse amor eros tenha sido responsável por muitos crimes, muitas belas manifestações de afetividade humana se estabeleceram através do amor romântico. Segundo, a palavra philos. Philos, no idioma grego, expressa uma espécie de amor entre amigos. Um amor com aquela pessoa com quem a gente tem afinidade de gostos, tendências semelhantes. Um amor, sobretudo, baseado na confiança. Um amor que faz com que a gente queira essa pessoa do nosso lado, próxima de nós, na nossa convivência diária. A terceira palavra no idioma grego, que também pode ser traduzida pela palavra amor, é a palavra storge. Storge é uma palavra grega que se refere a um tipo especial de amor. Um amor que se estabelece entre familiares. O amor de mãe, o amor de pai, o amor filial, o amor entre irmãos consanguíneos. Aquele amor que é construído no dia a dia, que cresce junto, irmanizando, colocando no mesmo grande sentimento de afeto pessoas que na presente existência estão ligados pelos laços da afinidade física. E, finalmente, uma quarta palavra que os gregos usavam e que traduziam como amor, que é a palavra ágape. A palavra ágape expressa um tipo de amor cristão. A palavra ágape ela é encontrada 117 vezes no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo e no Evangelho de João. Isso é um fato curioso, porque essa palavra muito pouco foi utilizada nos textos gregos da época. E muito pouco utilizada no Velho Testamento. Apenas 3 vezes a palavra ágape foi utilizada no Velho Testamento. Considerando que o Velho Testamento é muito mais extenso que o Novo, e que no Novo ela foi encontrada 117 vezes, nós entendemos que realmente ágape é um amor cristão. Ele veio embutido na mensagem de Jesus. Ágape é um amor universal, incondicional, que nada espera em troca, que não se justifica, que é capaz até mesmo de amar o inimigo. A Vulgata, que traduziu a Bíblia do grego para o latim,
traduziu a palavra ágape pela palavra caritas. Caritas, aquilo que é caro, aquilo que é nobre, aquilo que a gente dá valor. E, finalmente, a palavra caritas chegou até nós como a palavra caridade, que Allan Kardec usou como a síntese de todas as virtudes humanas. Nós vamos entender melhor o conceito de caridade se nós compreendermos o conceito de ação virtuosa, de virtude. Porque a ação caridosa se identifica com a própria ação virtuosa. Nós somos caridosos quando a nossa atitude é uma atitude virtuosa. Uma atitude virtuosa ou caridosa, ela tem necessariamente que preencher 4 critérios. Primeiro, ela tem que ser consciente. Eu sei que o que eu estou fazendo é uma coisa boa. O desconhecimento tira o valor moral de uma ação. Está lá no Livro dos Espíritos. O louco que se mata não comete suicídio. Ora, se ele não tem conhecimento do que ele faz, não há um ato moral na sua ação, não há um valor ético naquilo que ele faz. Então, o primeiro pré-requisito de uma ação para ser virtuosa é o conhecimento que eu tenho do que eu estou fazendo, de que aquilo é virtuoso. Segundo, é uma ação voluntária. Se eu faço obrigado, não tem valor ético, não tem valor moral. Eu faço de forma consciente e voluntária. Eu estou fazendo porque eu quero, livre de qualquer pressão. Uma terceira característica da ação virtuosa é que ela é absolutamente desinteressada. Se há o mais mínimo interesse movendo aquela minha ação no bem, desqualifique essa ação como sendo uma ação caridosa. Deixa de ser virtuosa. E, finalmente, uma quarta característica da ação caridosa ou ação virtuosa. Ela é sempre acompanhada de um sentimento elevado. Se eu faço uma coisa boa, mas faço emburrado, mas faço acompanhado de um sentimento de obrigação ou algo equivalente a isso, perde o seu valor, de um valor ético, de uma condição virtuosa. Então nós temos que fazer uma diferença entre uma ação caridosa, que é uma ação virtuosa, com relação a fazer o bem, ou simplesmente com a prática do bem. Nós podemos fazer uma coisa que é boa, que beneficia alguém, sem que essa prática seja caridosa, ou seja virtuosa. Querem um exemplo? Um político que é eleito e se torna vereador de uma determinada cidade. Ele então compra uma van para levar as crianças à escola gratuitamente, ou monta uma clínica de fisioterapia no bairro para atender gratuitamente as pessoas. O que ele está fazendo é uma coisa boa? Sim, bom. Ele não está fazendo mal. Ele está fazendo alguma coisa que vai beneficiar as pessoas. Portanto, ele está fazendo o bem. Mas a sua ação é uma ação virtuosa? Podemos considerá-la como uma ação caridosa? Não. Porque, no fundo, ele faz aquilo motivado pelo interesse de, na próxima eleição, continuar recebendo os votos e se manter no cargo ao qual ele se propõe. Vejamos um segundo exemplo. É um adolescente que vai visitar idosos numa instituição para velhinhos. Mas ele vai obrigado pelos pais. Ele está fazendo o bem? Está. É uma coisa boa visitar velhinhos numa instituição. Ele está sendo virtuoso? Ele está sendo caridoso? Não, porque ele não faz de forma voluntária. A ação caridosa tem que ser consciente, voluntária, absolutamente desinteressada e acompanhada de um sentimento nobre. Aí nós podemos examinar algo que Allan Kardec deu muito valor, que são as motivações da ação de ajuda, do comportamento de ajuda. São essas motivações que vão dar valor moral ao ato. Em um texto que Allan Kardec escreveu na Revista Espírita, em setembro de 1862, Kardec apresenta a caridade como um espectro, um contínuo, como se fosse uma régua, onde, num extremo, ele coloca a simples esmola, expressão de Allan Kardec, simples esmola. E no outro extremo desse espectro, dessa régua, ele coloca o amor aos inimigos.
que ele considera como o suprassumo da caridade. Assim, qualquer ação nossa no bem, ela pode ser qualificada, ela pode ser colocada num ponto dessa régua, de maior valor moral, quando se aproxima do extremo direito, o amor aos inimigos, de menor valor moral, quando está próximo do outro extremo, a simples esmola. É claro, minha gente, que quem recebe, quem é beneficiado, não está se importando com a motivação de quem dá. Ele quer receber o seu problema. Imagine agora, nós estamos numa situação difícil, alguém vem nos oferecer socorro e te diz, alto lá, primeiro você vai me explicar por que você quer me ajudar. Isso não faz sentido. A motivação importa no sentido de dar valor ao ato, merecimento ao comportamento de ajuda. Sob esse aspecto das motivações de um comportamento de ajuda, nós admitimos 5 possibilidades. Primeiro, nós estamos fazendo bem motivados por um interesse material. Receber de volta mais tarde, ser beneficiado de alguma forma, ser considerado uma pessoa boa, uma pessoa especial. Isso vai atrair para nós consequências positivas. Nós vamos ver então aquele rapaz que é muito gentil com a garota do bairro, muito prestativo, mas no fundo o que ele está querendo dela é outra coisa. Se nós muitas vezes examinasse seriamente as nossas ações no bem, nós ficaríamos envergonhados, porque grande parte delas tem lá no fundo o interesse material. Esse espírito de gratuidade é muito raro, particularmente em nossos dias, em que as nossas ações, via de regra, são voltadas para um retorno que virá depois. Certa feita, eu procurava um centro espírita onde eu ia fazer uma palestra à noite num bairro que não me era afeito e não estava conseguindo achar de jeito nenhum. Em frente a um ponto de ônibus havia um rapaz parado. Eu encostei e perguntei, fulano, você sabe me dizer onde fica essa rua, o centro espírita, tal, essa coisa? E ele disse, não, sei sim, perfeitamente, é fácil, o senhor vira à esquerda, depois à direita, logo lá em cima é o centro. E eu fiquei muito feliz, agradeci e fui com o meu carro em direção ao local que ele havia me recomendado. E eu observei que ele foi caminhando atrás de mim. E eu pensei, nossa, esse rapaz tem uma boa vontade, generoso. Ele não só me explicou, como foi atrás de mim para verificar se eu estava chegando ao local adequado. E quando eu parei em frente ao centro, ele bateu assim no vidro do carro e disse assim, o senhor tem R$ 5 aí a me arrumar? Então, é a motivação do interesse material. Mas muitos de nós somos motivados na nossa ação no bem por questões espirituais. Ir para o céu depois da morte. Ter uma boa acolhida espiritual. Doutor Bezerra. Ter um karma positivo que vai facilitar a nossa vida na próxima encarnação. É claro que é um passo além, porque pelo menos demonstra interesses metafísicos, mas ainda é uma manifestação do interesse e anula o valor moral do ato. Muitas vezes eu atendo senhorinhas muito religiosas, elas dizem para mim assim, doutor Ricardo, estou rezando muito para o senhor. Eu peço muito a Deus para lhe dar saúde, para que o senhor possa continuar cuidando da gente. Aí eu digo assim, mas a senhora não está rezando para mim, não. A senhora está rezando para a senhora mesma, não é? Eu quero ver se eu tivesse aposentado, se eu continuaria recebendo essas orações. Uma terceira motivação para o comportamento de ajuda é a compaixão e a empatia. A empatia me faz sofrer o que o outro sente. A compaixão me faz mobilizar recursos para reduzir esse sofrimento. Belo sentimento. Nobre, bonito a gente ver isso. Mas não é ainda o ápice da virtude. Por quê? Porque está a reboque do sofrimento do outro. Quando eu me compadeço dele, eu socorro. E se eu não me compadecer dele? E se eu não sentir piedade por ele? E se eu não tiver empatia com o seu sofrimento? Eu então não faço. Não é ainda o ápice da virtude.
Uma quarta motivação do comportamento de ajuda é o dever. Eu não faço porque o meu coração se apieda, embora até possa se apiedar. Eu faço porque isso é o certo a fazer. O dever é essa constrição, aquilo que a nossa consciência nos exige, como sendo uma resposta a obrigações autoimpostas. A minha consciência me exige que faça. Eu então faço pela noção do dever. Isso demonstra amadurecimento espiritual. Mostra que somos espíritos, que estamos desejosos de nos identificarmos com o bem absoluto, com o bem puro. Mas ainda não chegamos lá, porque fazemos por obrigação. Não fazemos pelo amor espontâneo. E, finalmente, a quinta motivação, quando nós fazemos o bem movido pelo amor. Diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a abnegação começa onde termina o dever. Se eu faço por obrigação, não faço por amor. Se eu faço por amor, já não faço mais por obrigação. Allan Kardec, nesse item do Livro dos Espíritos, vai mostrar de forma poética aquele que faz o bem, sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Fazer o bem pelo amor, pela espontaneidade do bem, é estar impelido pelo ardor natural do seu coração. É claro que muitos de nós ainda não nos dispomos a isso. Não importa. Vamos fazendo o bem por outras motivações. Façamo-lo, porque um dia esse sentimento vai se implantar em nós. A disciplina, diz Emmanuel no livro Coragem, precede a espontaneidade. Fazendo por dever, fazendo por obrigação, fazendo até mesmo movido por esse ou aquele interesse, nós estamos construindo sentimentos que um dia vão se expandir a tal ponto que nós faremos pelo ardor natural do nosso coração. Nas almas nobres, nos espíritos realmente superiores, essa motivação pelo bem surge precocemente na vida deles, mostrando que é vitória prévia, que já trazem consigo esse sentimento. Chico Xavier tinha 17 anos, quando decidiu oferecer a sua existência por amor a Jesus e ao próximo, através da doutrina espírita. Madre Teresa era uma jovenzinha, quando decidiu renunciar a todos os prazeres da vida para se identificar com um projeto grande, belo, nobre, solidário. Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, tinha 20 anos, quando deu-se conta de que tudo o que ele havia recebido da vida, saúde, inteligência, pais amorosos, bom status socioeconômico, tudo isso não poderia ter vindo para ele gratuitamente. De alguma forma, ele teria que devolver isso à humanidade. Tinha 20 anos quando chegou a essa conclusão. Mas ele amava muito a música, a teologia, a filosofia, e ele então fez um acordo com a sua consciência. Ele se daria 10 anos para se tornar músico, poeta, filósofo, teólogo, e nesses 10 anos se tornou o maior intérprete de Bach. Um teólogo que revolucionou os conceitos sobre a historicidade de Jesus. Um filósofo cujas conferências enchiam os salões. 10 anos depois, ele 30 anos, e foi visitado pastor. Enquanto aguardava na antessala, viu uma revista em que na capa havia foto de crianças africanas numa situação de desnutrição. E na capa da revista, um pensamento. Eles são teus irmãos. Que fazes por eles? E naquele momento, todo o sentimento que estava ali em estado potencial vem à tona. Ele decide fazer medicina, especializa-se em doenças tropicais e vai para a África
trabalhar o resto da vida numa ação filantrópica sem igual no século XX. Simone Weil, que Alberto Camus considerou o maior espírito de sua geração, tinha 5 anos, quando parou de comer doces para, com o dinheiro da mesada, comprar meias e enviar para os soldados franceses no fronte da Primeira Guerra. Com 20 anos, ia para as estações ferroviárias ensinar literatura gratuitamente para os condutores de trem, inaugurando em 1934, que mais tarde seria chamada de educação popular. Nas suas férias escolares, Simone ia para propriedades rurais, colaborar com os trabalhadores simples, cuidando de vaca, plantando cebolas, dormia no chão como eles e se alimentava-se da própria ração. E quando o dono da propriedade, preocupado com aquela moça franzina, de uma família rica, seu pai era um médico conceituado em Paris, mas quando esse proprietário, então preocupado, lhe oferecia um bom pedaço de queijo, Simone dizia, não posso. Há crianças passando fome na Indochina. Comer até se bastar é crime diante dessa multidão que passa fome. E um dia ela conversava com uma colega de turma, que se tornaria mais conhecida do que ela, Simone de Beauvoir. E as duas discutiam nos corredores da Sorbonne questões ligadas à filosofia, quando Simone de Beauvoir disse que os problemas da humanidade se dariam quando os homens adquirissem um sentimento de objetivo de vida, de sentido de vida. Conta então que Simone Weil olhou para ela de cima embaixo e disse, bem se vê que você nunca passou fome. Aquela jovenzinha já havia entendido que antes dos direitos humanos existem os direitos animais, que antes das expectativas filosóficas existe a necessidade de saciar as necessidades básicas. Porque nós falamos muito de direitos humanos, mas nós estamos ainda, muitos de nós, brigando pelos direitos animais, o direito de comer, de se proteger, de cuidar da cria. Isso, meus amigos, são direitos animais. Por isso, Allan Kardec, nesse artigo da Revista Espírita de 1862, vai dizer, um dos resultados do espiritismo bem compreendido, chamamos a atenção para a expressão bem compreendido, é desenvolver o sentimento de caridade. O sentimento de caridade é essa boa vontade permanente, esse estado de graça quando nós nos tornamos úteis, esse espírito de abrir-se para a necessidade do outro e, por amor, pela espontaneidade do amor, contribuirmos em seu benefício. Porque muitos de nós, meus amigos, temos automatizado o bem em nossa vida. Praticamos uma caridade por atacado, não sentida, não afetivamente vivida. Fazemos por fazer, fazemos a toque de caixa. Fazemos como se por uma obrigação para assassinar o próprio sentimento de culpa pelo tanto que nós possuímos. E a gente vê isso, infelizmente, em muitas atividades assistenciais espíritas, onde colocam os assistidos, palavra terrível, que nós precisamos combater, ou os carentes, mas quando colocam aqueles nossos irmãos que vão ser beneficiados em filas longas, expostas ao sol, para receber aquele mantimento, e nós, numa atitude de superioridade, de arrogância, nos consideramos aqueles que assistem, aqueles que cuidam dos carentes, sem vivenciar na nossa intimidade esse sentimento de igualdade, esse sentimento que nos aproxima daquele nosso irmão que transitoriamente está numa situação de necessidade, porque carentes, todos nós o somos. Quantas pessoas simples são carentes de necessidades materiais? Quantas pessoas muito ricas são carentes de paz de espírito, de afeto na família, de uma atividade profissional que as compense por dentro? Nós que nos consideramos aqueles que assistem e os pobrezinhos os assistidos, quantas vezes nós é que somos assistidos por pessoas materialmente pobres, mas ricas de sabedoria e que tanto têm a oferecer
Aqueles que teoricamente estão lá na frente, estão lá na ponta. Continuaremos examinando a caridade no nosso próximo encontro, partindo para as virtudes que se vinculam a ela. Até breve.